indústria 4.0, transformação digital, a gente tem um número maior de equipamentos conectados, e aí hoje a gente vai abordar esse tema junto com o expert aí, o Felipe, sobre esse assunto. Passa a bola aí para o Felipe. Boa tarde, pessoal. Agradeço a oportunidade, a Ed, e rapidamente, até porque que vou falar, né, apesar de toda a experiência na área de segurança, fora da Moxa, hoje eu vou falar um pouquinho das soluções que nós temos para essa área. Então, vou falar rapidamente da empresa. A Moxa, ela é uma das líderes globais na parte de comunicação industrial, e hoje, né, tem a necessidade muito forte aí de segurança. Então, tem alguns parceiros nossos aí. O nosso parceiro mais forte aí na parte de segurança é a Trend Micro, que é uma líder também na parte de inteligência de segurança cibernética. Então, muito do que a gente vai falar hoje aqui, em termos de produtos, de solução, tem um pouco do híbrido, né, da nossa expertise industrial com toda a expertise de software também da parte da Trend Micro. Dito isso, gostaria de entrar diretamente no assunto, né, de segurança. Conforme forem tendo perguntas, fique à vontade para Matheus também, para colocar as perguntas aí, para deixar bastante dinâmico, e espero aí poder contribuir com o tema com todos vocês, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta, né? O que faz um ataque ser bem sucedido? Durante, né, a nossa conversa, nós vamos perceber alguns fatores que contribuem para que isso aconteça. Mas nesse primeiro momento eu quero que vocês pensem nessa pergunta, né? E a gente vai conversar ao decorrer da apresentação. Um segundo ponto, né? Qual é o fator-chave para se evitar que um ataque aconteça? Ou dentro da segurança, na verdade, a gente trabalha com minimizar as probabilidades, né? Então, eu gostaria de dizer como que nós faríamos, então, para minimizar essa probabilidade de ser atacado. Qual é esse fator-chave? Então, vamos falar um pouquinho da segurança, e aí, durante a nossa conversa, ao final, a gente vai responder essas perguntas e também ouvir um pouco do comentário de vocês. Então, é importante dizer que a segurança ela está, né, embasada num plano, num contexto global. Existe um pano de fundo aí. Vocês provavelmente têm ouvido falar muito mais de segurança nos últimos anos, e existe uma razão para isso. Então, a primeira coisa a gente vai falar em nível global, né? Existem alguns estudos, e eu gosto de utilizar bastante o Global Risk Landscape, que é do Fórum Mundial. Então, todos os países eles se reúnem e eles discutem quais são os principais riscos mundiais, né, para todas as nações. E a gente vai ver que o risco de segurança de ataques cibernéticos, né, ele ficou na 8ª posição esse ano. Né, e o mais interessante, né, que as doenças infecto-contagiosas, na ocasião, quando isso ocorreu, foi perto de janeiro, ainda estava ranqueada com um risco e impacto menor, né, que a gente vê ali na 10ª posição. Então, de uma forma geral, né, os impactos que diferentes ataques podem trazer, se direcionados para infraestruturas críticas, ele pode trazer um impacto muito maior, né, do que, eventualmente, o que a gente tem sofrido com o coronavírus, que todo mundo sabe o quão grave que tem sido essa pandemia. Né? Então, realmente, é um assunto que tem chamado a atenção não só da indústria, que hoje é o nosso foco, mas da comunidade mundial como um todo. Falando da indústria, a gente vai ver que tem dezenas de ataques, né, que ocorreram aí nos últimos anos, né, e a gente vai ver que tem ataques diretos e ataques indiretos, ou seja, existem aí indústrias que não eram o alvo principal, né, de um ransomware, por exemplo, mas devido à oportunidade e algumas vulnerabilidades disponíveis, o malware acabou entrando na infraestrutura crítica de automação e acabou paralisando ou gerando outros impactos. Né? Então, a gente tem essas duas probabilidades de ataques. Né? Realmente, quando há uma intenção direta, então se estuda o adversário e então faz um ataque direcionado, ou de ataques realmente de efeitos colaterais, né? Como foi até o próprio WannaCry, que foi desenvolvido inicialmente para a rede corporativa, que acabou afetando muitas redes industriais. Matheus, eu acabei de ver uma pergunta aqui com relação, acho que aos segmentos. Você pode ler para a gente, por gentileza? Segmentos mais atacados, acredito. Perfeito, Felipe. Então, tem uma pergunta assim, né? Hoje, né, na indústria e no
no âmbito também fora da indústria, quais segmentos a gente tem mais ataque, né? Quais segmentos sofrem mais ataques relacionados à cybersecurity, né? Segurança. Perfeito. Bom, agradeço a pergunta. Primeiro, a gente tem, na verdade, os setores, todos os setores industriais, eles têm aí, eles flutuam, né? Ano a ano, a gente vê uma flutuação aí na posição de ataques. Todos têm sofrido ataques. Mas eu diria que os que são considerados críticos, né? Ou vitais, eles sempre ocupam as primeiras posições, entre eles o setor de energia. Nós temos também o setor de tratamento de água, né, e muitas vezes de telecomunicação. Tá? Então, a terceira posição, geralmente, ela flutua, às vezes a automação fabril, né, de beneficiamento, etc., às vezes ela ocupa a terceira posição, mas, em linhas gerais, são os setores que servem de base, né, para outros subsetores produtivos. Sim. Ok? Seriam ataques em cadeia, né? Atingindo esses setores, os outros, consequentemente, sofreriam esse ataque também, né? Exatamente, exatamente. Agradeço, Matheus, aí pela pergunta. E a gente vai ver, então, que além da complexidade dos ataques, a periodicidade deles também aumentou muito. Então, a gente via esporadicamente ataques acontecendo ali antes de 2010, e a gente vê que de 2011 até o ano que nós estamos, aí de 2020, a gente tem centenas de ataques acontecendo e direcionados à indústria. Então, definitivamente, é um assunto muito sério, que deve ter a nossa atenção e que está hoje direcionado para o setor industrial. Eu trago também um documento, né, que embasa geralmente a questão conceitual do cyberataque ou do hacking em geral. Isso é um problema conceitual da comunicação. Eu gosto bastante de estudar essas questões de materiais, etc. E eu achei um documento do Sistema de Segurança Americano, né, da NSA, que ele aí datado um pouco antes de 1950, a internet nem tinha vindo à tona, ela ainda era objeto de estudo, né, das universidades americanas, e eles já falavam, antes de trazê-la ao mercado, né, ao público, que a internet ela era cheia de vulnerabilidades, a comunicação Ethernet, né, ela tinha vulnerabilidade, que estava sujeita à espionagem, que se deveria trabalhar com criptografia e uma série de outros recursos aí para diminuir essa probabilidade de exploração. Então a gente vê que a internet e o protocolo Ethernet, ele surge já numa premissa de que a vulnerabilidade é possível, de que existe essa possibilidade. Né? Então, a gente tem trabalhado, na verdade, contra o conceito da própria comunicação. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando em como proteger uma comunicação de dados, mas o objetivo principal é a transmissão de dados, né? Então a gente vê que fica aí o link depois, quando a apresentação foi enviada para vocês, que o conceito, na verdade, o problema de segurança, ele é muito mais fundamental do que a gente imagina, né? Então a gente tem que realmente entender a comunicação, o que nós estamos tentando fazer dentro da nossa indústria, para que então a gente possa dar as medidas corretas. Eu gosto de trazer também uma frase, o Eric Gruse, ele foi um VP, assim, bastante tempo da Google, né, de cibersegurança, e eu tive a oportunidade de ver uma entrevista dele, e ele mencionou essa premissa, né, de que devido realmente a tanto que tem se desenvolvido, né, e essa facilidade de ataques que acontecem, é muito mais fácil, na verdade, a gente considerar a pergunta de se eu for atacado, o que eu vou fazer, do que quando eu for atacado, né? Ou se eu vou ser atacado. É quase que uma certeza que toda a indústria ela pode sofrer um ataque, né? Ou mesmo pessoas físicas, jurídicas, todos estão sujeitos por estarmos utilizando, né, as redes e a internet como um veículo de comunicação, todos estão sujeitos a ataques. E quando a gente fala de uma indústria, ela tem muito mais portas, né, de comunicação e, portanto, mais vulnerabilidades, possíveis vulnerabilidades. Então, eles trabalham dentro da Google com os data centers e uma série de outros recursos de comunicação, justamente com o conceito de Zero Trust. Eu não confio que a minha rede ela não vai haver uma penetração, né, não vai haver ali uma exploração. Eu acredito que ela vai ser explorada, e como que eu protejo, então, as principais informações.
E a mesma coisa também é recomendada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eles trabalham com essa mesma política nas infraestruturas críticas deles. Eles realmente trabalham com esse conceito de que, olha, vamos se preparar realmente para ter um programa de incidentes e etc., porque quando você for atacado, você precisa saber lidar com isso. Idealmente, como a gente vai discutir hoje como diminuir essa probabilidade, mas caso isso ocorra, a gente precisa ter um plano de resposta para isso, né? Então, vou falar um pouquinho, né, de como que é essa estrutura da solução. A primeira coisa importante dizer é que é necessário ter normas, né? Não, é muito complicado quando um fabricante ou qualquer fornecedor ele tenta desenvolver por si próprio todas as recomendações ou desenvolver recursos de segurança. É muito importante, né, que você tenha uma base sólida, né, de desenvolvimento. Então, aqui a gente tem vários frameworks, temos a IEC 62443, temos a ISO 27000. Matheus, acho que veio mais uma pergunta com relação a isso, de políticas. Você pode ler para a gente, gentileza? Não, perfeito. Tem uma dúvida sim, Felipe. Existem diferenças entre soluções de cibersegurança industrial e de TI, né? A gente aplica as mesmas políticas ou são diferentes? Boa pergunta. Em geral, as políticas, ela tem uma mesma base, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, da ISO 27000 e da IEC 62443, a ISO 27000 ela é mais focada para o ambiente corporativo, né? Uma segurança corporativa. A 62443 ela é desenvolvida para a segurança industrial. A gente percebe que existe muito em comum, né? Inclusive as normas têm uma alta interação, principalmente dessa 27000 com a 62443, mas existem particularidades. Então, o que eu diria é que existem bastante conexões, né, entre o que segurança corporativa faz com o que a segurança industrial faz, né? Existe muito em comum. Geralmente os especialistas falam em torno de 80% é um conhecimento comum, mas esses outros 20%, ele realmente é um conhecimento específico que TI vai aplicar de uma forma e a automação vai aplicar de outra forma. Então, existe sim diferenças, né? Apesar de existir aí uma base comum, né, de conhecimento e dessa necessidade de intercâmbio de informações, mas, em geral, é importante que se utilize frameworks que sejam focados e embasados nas particularidades dos sistemas industriais e que estejam, de certa forma, vinculados aí com o sistema corporativo. Então, um bom exemplo disso é a própria 62443 e a 27000 que eu mencionei que tem esse relacionamento direto. Perfeito, okay? Perfeito. Obrigado, Felipe. Nada, eu que agradeço, Matheus. Existem também outros frameworks e é importante dizer que o framework ele é uma base, né? Muitas empresas, principalmente quanto maior o porte da empresa, ela costuma ter os seus próprios guidelines, né? Então, ela já tem uma política própria que muito provavelmente ela está embasada, tem alguma coisa desses frameworks que nós estamos vendo aqui na tela, mas ela também traz as particularidades da empresa, né, as necessidades, etc. Então, é importante que se tenha claro aí, né, que quando a gente vai falar de segurança, é importante que seja discutido em cima de frameworks, porque tem centenas, para não dizer milhares de pessoas que discutiram recomendações, né, e foram escritas isso através de uma norma. Então, é importante que a gente utilize essas que foram exaustivamente discutidas, né, para que a gente possa ter um sucesso, um êxito maior quando a gente implementar a segurança. Então, a minha primeira recomendação é quando a gente for falar em termos de implementação e segurança, que a gente parta de um pressuposto sólido. Então, qual é o framework que você utiliza, né? Se você não tem, a empresa não utiliza, que você busque aí pelos frameworks mais reconhecidos. E claro que existem os frameworks que a gente chama horizontais, né, que seria o caso da própria 62443, que é para aplicações de missão crítica em geral, ou seja, eu posso aplicar em energia, posso aplicar em óleo e gás, entre outros segmentos, mas cada segmento ele também vai ter a sua particularidade. Então, eu tenho que necessariamente também olhar para além dessa norma horizontal, né, que abrange muitos mercados, como que eu também faço a aplicação de segurança para o mercado no qual eu atuo. Então, essa é a segunda dica que eu trago também nessa questão de normas.
E isso também, isso aqui é um extrato de um relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, que tem algumas recomendações para as indústrias críticas dos Estados Unidos, mas a gente também pode aplicar tranquilamente aqui no Brasil. E a gente vê que eles recomendam a utilização, né, da ISA, que era a antiga ISA 99, né, e ela é exatamente a mesma norma do que a IEC 62443 que nós estamos falando já há algum tempo aqui. Então ela traz alguns conceitos muito importantes, né, de zonas, conduits, de como que eu crio barreiras, né, internas de dificuldade para caso um atacante ele invada, né, ali algumas proteções, que ele encontre outras dificuldades, que isso iniba o ataque ou até mesmo impeça o ataque de vir a cabo. Então, essas recomendações aqui, elas realmente são consideradas as melhores práticas mundiais aí, em termos de segurança. Uma segunda coisa também importante para dizer que a segurança cibernética, como outras implementações que nós vimos discutindo, né, em termos de implementação de Indústria 4.0, IoT, a gente considera, na verdade, como uma jornada, né, não é simplesmente um projeto que você vai e implementa e você já é considerado ciberseguro ou já é Indústria 4.0. Na verdade, você tem que ter passos aí, né, de maturidade, de evolução, para que você consiga chegar no nível, né, e manter depois esse nível, né. Então a gente vê aqui um exemplo, né, de alguns parâmetros aí. Quem desenvolveu essa métrica é uma empresa mundial chamada RC, que é composta por vários especialistas de segurança. Eles desenvolveram então que maturidade, não que só o que está aqui, né, você consegue medir, mas são bons parâmetros, um bom termômetro, né, de como a gente mede a maturidade de uma empresa. Então, se a empresa, começando pelo nível mais básico ali, security, né, que é o primeiro, você já tem o inventário dos seus equipamentos, você já fez a defesa física, né, tem cadeado, uma série de coisas, legal. Então, esse é o passo número 1. E então, a gente vai evoluindo, desculpe, até na questão de autenticação, criação de ACLs, firewalls, até chegar no estágio mais avançado de maturidade, que seria o estágio de gerenciamento e monitoramento das ameaças, né? Então, que é um estado que a gente passa de um estado reativo, né, nos primeiros passos, para um estado mais proativo, né? Eu tenho uma postura mais ativa com relação às ameaças. Então, a gente percebe que essa é uma grande tendência dentro da segurança, a gente procurar fazer o básico, e tem que fazer ele o quanto antes, para que então a gente possa olhar para as ameaças numa postura de realmente de se antecipar e não esperar um incidente acontecer para que a gente responda a ele. Ok? Felipe, só aproveitando o slide anterior, pois você comenta desses níveis de segurança, está muito atrelado à defesa em profundidade, não é isso? Perfeito. Principalmente agradeço a pergunta, Matheus, principalmente nessa fase intermediária, né, deixa eu até colocar um pointer aqui para auxiliar, principalmente nessas duas fases aqui, ó, de defend e contain, é onde a gente vai estabelecer justamente a questão do DF, né, o conceito de você ter camadas, né, em profundidade. O conceito ele vai até um pouco além só da segregação física, né, ele também fala dessa preocupação de você proteger as camadas de comunicação. Então, como que você protege a camada física, como que você protege a camada de enlace, a camada IP, a camada TCP, e se subindo até a camada de aplicação. Então, a gente percebe que a Defense in Depth, ela é aplicada no contexto mesmo de comunicação, nas 7 camadas de comunicação da OSI, né, até a camada de aplicação, e também nesse conceito de Defense in Depth de criar barreiras internas, né, então colocando firewalls, criando roteadores com funções de segurança, switches, né, hoje já possuem também essa capacidade de fazer alguns filtros, deep inspection, sensores, uma série de coisas. Tudo isso entra principalmente nessa fase intermediária, né, onde eu vou implementar essa questão da defesa em profundidade e criar camadas de dificuldade para um atacante. Perfeito, muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Então, falando agora um pouquinho, né, mapeando o problema. Os relatórios ali, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com vários países da América Latina e ter uma relação
muito próxima também com colegas que trabalham nos Estados Unidos. Então, assim, muitos dos problemas que eles enfrentam, né, são problemas em nossa realidade aqui no Brasil. Então, por exemplo, regras fracas, né, de firewall. Então, são aquelas regras muito abertas que você permite muitas conexões. Isso é bastante complexo, né, de você administrar. Quanto mais aberta essa regra, mais facilmente um atacante ele consegue, né, passar por essa barreira física e lógica, né? Então a gente tem que ter um controle muito apurado das regras, dos protocolos que eu estou utilizando para justamente deixar e permitir que somente esses protocolos eles trabalhem, né? A questão do design de rede, né? É muito comum a gente ter em aplicações industriais o que a gente chama de rede flat. Você passa por um firewall inicialmente ali na DMZ, quando se tem uma DMZ, e aí toda essa rede ela simplesmente conversa, não há nenhuma segregação física, não há uma zona, não há uma contenção. Então, se um malware ele entra, né, num tipo de rede como este, uma rede flat, ele simplesmente vai contaminar toda a rede. Isso é extremamente maléfico, né? Isso é extremamente ruim tanto para a performance quanto até para em termos de contenção da ameaça. Então é necessário a gente ter essas barreiras internas que indiretamente é o conceito de defense def que a gente falou. E, finalmente, a falta de monitoramento, né, do nosso sistema industrial. Então, hoje a gente tem começado a falar bastante dessa questão de monitorar e entender o que se tem de protocolos, porque tem uma pesquisa da ISA bastante interessante que de todas as empresas americanas que falaram que tem mapeado os protocolos, 80% quando foi feito um trabalho realmente de análise, 80% das empresas estavam com esse controle desatualizado, né? Existiam muitos outros protocolos que eles nem sabiam que estavam trafegando na rede deles. Então isso também é um problema hoje aqui no Brasil. Aqui em linhas gerais, são 6 problemas que a gente vê que são os top 6, né, de vulnerabilidade e que foi encontrado, né, nas indústrias de uma forma geral. A gente vai discutir basicamente como, né, com algumas soluções a gente pode contornar esses problemas. A maioria delas são soluções que são standardizadas, né, então estão atendendo uma específica norma lá, a gente consegue atender e resolver algum desses problemas, e muitas delas já estão até disponíveis nos equipamentos que já são vendidos, e tem outras, claro, que aí são recursos novos que a gente realmente vai trazer para o conhecimento de todos. Mas a gente vai discutir cada uma delas aí, mas em linhas gerais seria o gerenciamento de credenciais, então a falta de gerenciar quem acessa e quando acessa, né, cada equipamento. O design de rede que a gente acabou de comentar, que ele é uma rede flat muitas vezes, ou poucas segregações, né, poucas zonas. Falta de documentação, foi falado também dessa falta de controle dos próprios equipamentos e de protocolos. Regras fracas de firewall, ou seja, regras muito abertas, não bem dimensionadas, falta de auditoria, e a gente não está falando necessariamente de compliance, né, de você ter, principalmente agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, outros recursos que vão ser necessários, de você estar compliant com uma norma. O que a gente está falando aqui são auditorias de segurança, porque uma coisa é o que a norma fala, e uma coisa é qual é a sua realidade de segurança. Não necessariamente são as mesmas coisas, né? Então, a auditoria que a gente fala aqui é se o plano seu de segurança, vocês têm revisitado ele e verificado se ele está sendo bem implementado. E, finalmente, a questão, né, dos próprios AAA, né, que o pessoal costuma falar, que é permissão, privilégio e controle de acesso. Então, tudo isso são problemas que a gente encontra nas indústrias das Américas, de uma forma geral. Matheus, alguma pergunta até o momento aqui? A gente pode avançar? Pode avançar, Felipe. Ok. O conceito até do Defense in Depth, né, que a gente discutiu um pouco, vou até passar um pouco mais rapidamente aqui, mas eu gosto bastante de história, né, então por isso que eu trago, vocês perceberam, eu trouxe um documento aí um pouco mais antigo, porque eu gosto de trazer que muitos conceitos, na verdade, eles são aplicados hoje, mas o conceito ele é muito antigo, né, isso significa que ele é eficaz, né, que ele é eficiente, que ele realmente resolve o problema, porque já está há muito tempo sendo aplicado em diferentes áreas, né. Então aqui a gente vê uma civilização, né, que é datada aí de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, um sítio arqueológico que foi encontrado, e a gente vê que existiam várias camadas ali de proteção, né, você tinha a camada 1, a camada 2, 3 e a 4. Então os historiadores dizem, né, que as pessoas mais importantes da aldeia, eles ficavam aqui no fundo.
Ou seja, quando o atacante passava ali por essa primeira camada, ele ia encontrar uma barreira inicial de resistência. Se ele passasse pela segunda, a mesma coisa, pela terceira, e se ele chegasse aqui, obviamente ele chegaria mais enfraquecido, né, ao mínimo, ou ele já teria sido derrotado por essas camadas importantes, né, antecedentes aqui. Então a gente percebe que esse conceito, né, de você ter camadas de dificuldade, ele não é um conceito novo, mas ele é muito eficiente. E a gente vê que, quando a gente aplica isso para a segurança, a gente está falando, então, por exemplo, de fazer uma camada preventiva. Né? Temos que evitar que uma ameaça ela entre, né? Que a gente chama também de técnica vertical, né? Que seria essa questão de deixar para fora o atacante. Nós temos a questão de detecção, que aí seria uma segunda camada, assumindo que entrou, né, um atacante dentro da minha rede, né? Qual é, então, a forma que eu tenho para detectar que isso aconteceu e quais são as minhas medidas, né, contramedidas contra isso. E terceiro, caso essa ameaça ela esteja realmente direcionada a um ponto crítico, né, ela quer realmente chegar aqui no final, qual que é o meu plano e quais são os recursos que eu tenho para impedir ou para dificultar ao máximo que isso aconteça. Então a gente percebe que o conceito ele é muito eficaz, né, mas a gente precisa saber como aplicá-lo de uma maneira adequada também dentro da segurança. E basicamente trazendo esse conceito, né, de camadas, de defense in depth, de uma forma mais abrangente para as soluções aí, a gente vai trabalhar em 3 camadas principais. Aqui eu faço um adendo, tá? Que, obviamente, eu estou focando bastante na parte tecnológica, né? A Moxa, juntamente com o Grupo Ed, nós somos fornecedores de tecnologias focadas em segurança. Porém, a segurança, ela está embasada em 3 pilares, né? Que seria pessoas, treinamento de pessoas ou a tratativa com as pessoas que utilizam, inclusive, os sistemas, processos, né? E a tecnologia. Então, apesar de nós darmos uma ênfase maior, é importante deixar claro que a empresa ela também deve dar atenção tanto para as pessoas quanto para os processos que vai justamente amarrar, né, essas 3 pontas aí. Periodicidade de auditoria, que tipo de auditoria, etc. Tudo isso está vinculado com o processo. Né? A tecnologia ela vem realmente para auxiliar, aumentar a capacidade de resposta do sistema e muitas vezes, dependendo do tipo de ameaça, ela poder defender, né, algumas ameaças aí mais prontamente. Ok? Então, baseado no conceito do pilar tecnológico, nós vamos falar então de 3 camadas. A primeira camada é a segurança por design, então os produtos eles não podem ser simplesmente produtos que dizem que em datasheet faz, ele precisa ter um conceito de segurança embarcado, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai falar do conceito de defense in depth aí já no conceito específico de segregação em zonas dentro da sua rede industrial. E, finalmente, o conceito de gerência, né, uma camada superior aqui em cima, que ela vai olhar para todo o sistema e poder ter essa visão holística, né, de tomada de decisão. Caso ela tenha alguma falha em algum ponto, ela vai conseguir detectar que ponto que é esse e poder dar uma resposta apropriada. Então, começando aí pela visão geral, né, e esse grupo design, a gente vai ver aqui vários recursos, né, que a gente ouve falar bastante, principalmente quando a gente entra numa conversa de segurança cibernética, a gente vai ouvir bastante desses recursos, né, encriptação de dados aqui, e começando então da parte inferior para superior. A primeira coisa que a gente tem que olhar é que os dispositivos eles devem ser protegidos, né, naturalmente, embarcados com segurança. E aí uma norma que ela realmente trouxe esse conceito e ela pôde nivelar então essa importante característica é a IEC 62443, no capítulo 4, no setor 2, né, do capítulo 2. Então, a gente vê que ali ele vai trazer todas as características que nós chamamos de requisitos fundamentais, né, que são 7, e esses 7 requisitos, eles são justamente os 7 pontos importantes que o dispositivo de segurança ele deve ter com uma função aí de realmente retardar um ataque ou mesmo minimizar e eliminar essa possibilidade. Aí a gente evolui, né, nessa camada aí, a gente vai ver o controle de lista, né, o ACLs, listas de controle, seguranças em portas físicas, desabilitar portas, a gente está falando da camada 1 aí, né, camada física, aí a gente vai subindo na camada estrutural, encriptação de dados, a segurança de defense in depth com roteadores, acessos remotos,
Aí entra já a camada de gerência, né, que seria justamente o sistema que vai olhar para essa rede e ajudar na tomada de decisão. E aqui tem algo que eu gostaria de destacar também, que é um conceito holístico, né, que a gente fala que é essa perspectiva de vários pontos de vista, que é externo, né, isso depende do fabricante. Então, uma característica que demonstra maturidade em termos de segurança, a gente vai ver que é o fabricante ele ter time de inteligência, obviamente, para ele olhar quais são as ameaças e procurar se antecipar, né, a essas ameaças e já disponibilizar, por exemplo, patches ou recursos de segurança que impeçam que essas ameaças elas já tenham penetração na indústria antes de que elas realmente comecem, né? Então esse entra que é realmente os sistemas de inteligência, né? O time de inteligência, e você tem os times de resposta, que muitas vezes é alguma ameaça que ela já entrou em ação e precisa dar uma resposta imediata. Então é importante que o fabricante, né, no caso, ele tenha essa característica, porque isso mostra a maturidade que ele sabe lidar com esses tipos de incidentes cibernéticos, né? Então, no caso, a Moxa, ela tem essas duas características, né? Ela tem um time de inteligência que procura proativamente e tem um time de resposta, caso você encontre alguma vulnerabilidade nos nossos produtos, seja um assessment interno ou por algum outro grupo externo. Quando a Moxa é notificada, ela já dá uma resposta, aí de acordo com a criticidade, tem aí a quantidade de horas que ela vai responder. Mas realmente é um sistema que funciona muito bem. Então, falando basicamente dos conceitos de produtos cyberinteligentes, né? O primeiro deles vai falar justamente desses 7 requisitos que a norma traz. Então, é a autenticação de usuários, integridade e confidencialidade, né? Então a gente está falando de como que eu garanto que a informação que eu enviei justamente ela não foi tamperizada, não foi modificada e que ninguém está enxergando essa informação. Então integridade é garantir que ela não foi alterada e confidencialidade é garantir que ela não foi visualizada por quem não deveria, né? A autenticação ela garante que quem está enviando, o acesso e autenticação de rede, então você tem a autenticação de configuração e você tem a autenticação de comunicação. São 2 autenticações importantes e diferentes. E aí entra também o gerenciamento de vulnerabilidades e resposta a eventos. Então, tudo isso são conceitos que a norma traz. Então, não é simplesmente um produto que já existia e a empresa tenta fazer uma adaptação. É muito difícil que isso aconteça. No caso da própria Moxa e muitos outros fabricantes, eles tiveram que fazer um novo desenvolvimento, um novo produto para incorporar, né, todos esses recursos, né? Não era possível você simplesmente tentar adaptar, porque eles são mudanças estruturais. Né? Ô, Felipe, aproveitando esse gancho aí das 7 pilares, né? Caso a Moxa encontre algum patch ou tenha uma atualização de firmware referente à segurança, né, do produto, isso é cobrado, isso já está incluso? Como que funciona isso? Boa pergunta, Matheus. Bom, geralmente o produto, a maioria dos nossos produtos, ele tem 5 anos de garantia, tá? Dentro do período de garantia, toda alteração é disponibilizada gratuitamente, tá? Mesmo depois, né, que é expirado, né, esses 5 anos de garantia, as atualizações elas são fornecidas também, tá? Aí o cliente ele pode optar por fazer o download e fazer por si próprio, mas o time da Moxa ele está totalmente à disposição para fazer essas atualizações durante o período de garantia e, se necessário, pós-período de garantia. Mas todas essas atualizações elas já estão consideradas, né? Então não é cobrada nenhuma taxa adicional, nem inclusive para melhoria de sistema, porque existem mudanças funcionais, né? E existem patches de segurança. Nenhuma dessas atualizações ela é cobrada, ela é disponibilizada gratuitamente, né, para os nossos clientes, para fazer download gratuito no nosso site, tá? Então isso é um diferencial bem pontuado, Matheus, agradeço pela pergunta aí, realmente é um diferencial da Moxa aí, como enquanto fabricante global aí, muitos poucos fabricantes eles têm essa visão, né? A gente entende que realmente é um benefício para o cliente, então a gente disponibiliza isso sem custos, tá? Todas as atualizações. Perfeito, muito obrigado, Felipe. Agradeço, Matheus. Aqui tem uma visão geral do portfólio, tá? Não se preocupe, eu não vou entrar no mérito. É importante que vocês saibam que, como eu falei, várias linhas elas tiveram que ser desenvolvidas, né, do zero, né? E hoje nós temos recursos e tecnologias, pelo menos para cada tipo de aplicação e solução, nós temos uma família que tem um recurso de segurança avançado. Okay? Então nós temos desde switches
rádios, conversores e, obviamente, os firewalls, né, com esse nível de segurança avançado, de acordo com o produto maior ou menor. Né? A norma, né, a IEC 62443, ela tem 4 níveis práticos, tá, de segurança. A maioria dos nossos produtos, ele atende ao nível 2, que é considerado um dos mais avançados. O nível 2, ele é nível para defesa contra ataques diretos, tá? Nível 3 é para quando você tem uma equipe de hackers trabalhando, então isso já impõe aí várias medidas de segurança, e nível 4 são para ataques de países, né? Então, extremamente complexo. Então, o nível 2 é considerado um nível mais alto que um produto, teoricamente, ele pode ter por si só, né? Sem necessidade de medidas externas. Então, atualmente, a maioria dos nossos produtos, eles possuem essa característica de nível 2, e dependendo do produto, é nível 1. Então, cada caso que vocês precisarem, vocês tragam o nosso conhecimento, que nós vamos orientar para qual seria essa família com a segurança mais avançada. E geralmente, acho que apareceu uma pergunta sobre Wi-Fi. Sim, tem uma pergunta assim, Felipe. Geralmente, né, com a vida da indústria 4.0, digitalização das informações, a gente tem implementado muitos sistemas Wi-Fi, né, nas indústrias, principalmente pegando aqui o gancho desse quadrante aqui dos rádios AWK, né, da Moxa. Okay. Solução Wi-Fi para a indústria, ela é segura, tem algum risco? Geralmente os clientes costumam fazer essas perguntas para nós, né, quando a gente vai implementar ou vender uma solução Wi-Fi. Entendi. Matheus, uma excelente pergunta. Toda comunicação, tá, ela possui vulnerabilidade, tá? Aí é como que a gente trata essa vulnerabilidade, como que e para qual função, né, que nós estamos utilizando, que vai fazer a diferença. A solução Wi-Fi, ela possui vulnerabilidades que, se bem configuradas, elas são minimizadas, né? Então, você tem vários recursos que, inclusive, a Moxa é uma das líderes globais na parte de rádios de aplicação de missão crítica, né? Então, são aplicações que não podem falhar. Então, tem vários recursos, além da criptografia, que nós estamos bastante acostumados. Então, existem recursos de você esconder o SSID, de você mudar dinamicamente as senhas automaticamente, só para aquela rede, né? Então tem uma série de recursos que a gente procurou desenvolver, né? Alguns deles baseados em normas e outros justamente procurando trazer um diferencial que faz com que a nossa solução sem fio ela seja uma das mais seguras, né? Mas é importante dizer que toda comunicação, tá, independente do fabricante, ela vai ter pontos vulneráveis. Então a gente tem que entender qual é a aplicação do cliente, tá? Para onde que ele vai querer utilizar. E se depender da criticidade, né, se as contramedidas disponíveis elas sanam completamente aí ou diminuem bastante essa possibilidade de ataque, para que a gente possa aconselhar o cliente. Geralmente, tanto o próprio Matheus, ele é certificado, né, na Moxa, e tanto eu como especialista para América Latina, são recursos que vocês podem utilizar. Caso vocês tenham dúvida, tragam a aplicação de vocês, que a gente orienta, tá? Caso a gente constate que realmente a aplicação sem fio baseado nas limitações de configuração, que muitas vezes a própria política, né, da empresa ela não permite que se implemente todas as seguranças, a gente orienta tranquilamente, né? Não há problema de falar, olha, nesse caso é melhor que se utilize uma rede cabeada, né? Nesse caso, sem problemas, você utilizar a rede sem fio, né? Mas eu tenho casos de aplicações muito complexas, que são, assim, bastante críticas e visadas de ataques que nós temos implementados com rádios, tá? Inclusive com a NASA, que, assim, a gente cumpre bem aí essa função. Então, existem, sim, bastante possibilidades de a gente trabalhar com rede sem fio, mas é difícil você dizer, né, sim ou não para tudo. Então, eu diria que existe a possibilidade que, caso tenha uma necessidade mais específica, que você traga o nosso conhecimento, que a gente vai orientar se para que esse caso específico se aplica ou não. Tá bom? Perfeito, Felipe. Muito obrigado aí. Eu que agradeço. Eu vou trazer só um exemplo, não é nem o foco da nossa conversa hoje, mas a gente tem uma família, isso é só para vocês entenderem que os produtos, né, eles estão mudando completamente. A gente está falando de um switch, essa família ela é Layer 2 e Layer 3, né, e ele tem um algoritmo de inteligência artificial, ele é para ser utilizado em subestações de energia, né, a gente tem recursos parecidos, né, para Modbus e outras tecnologias aí, mas eu quis trazer como uma curiosidade mesmo, porque a gente está falando de um switch, e um switch a gente até, né, alguns anos atrás, a gente só considerava como um elemento para fazer a comunicação. Só que hoje, né, vamos dizer assim, as
As técnicas mais avançadas de segurança, elas exigem que todo o sistema de comunicação ele contribua de alguma forma. Não é possível você só confiar no firewall, né? Você precisa que todo o sistema por trás desse firewall também tenha recursos de segurança. Então aqui é um exemplo, né, de algoritmos de inteligência artificial que está focado para algoritmos, né, e protocolos de subestação, que ele vai, no caso ele vai trabalhar com o GUSE, né, que é o protocolo principal ali de chaveamento ali dentro da subestação. Então ele é um protocolo, ele é uma funcionalidade desenvolvida para esse switch e para esse protocolo. Mas ele é praticamente ali ele tem uma função de IDS, que é um sistema de detecção, e se você programar ele e permitir, ele também pode ser um IPS, que é de prevenção, né? Então ele avalia a ameaça, se alguém tentou alterar um GUSE, ele vai avaliar baseado no histórico do que tem acontecido nessa rede, vai falar, olha, isso aqui é uma anomalia, né? Isso é um outlier, isso aqui eu devo alarmar o meu sistema, então ele alarma, né? Então a gente vê que realmente essas características, primeiro, mostra aí também a questão da empresa, ela está realmente comprometida com segurança, porque falar que tem segurança é uma coisa e realmente demonstrar e ter a postura de segurança é outra, né? Então eu trago alguns exemplos para justamente tangibilizar um pouco mais, né? Realmente o nosso comprometimento quando a gente fala em segurança. Aqui tem um exemplo até de um sistema SCADA trabalhando com ele. A gente trabalha com qualquer sistema SCADA e aí ele vai receber essa informação e aí vai sinalizar o sistema superior. Aqui são só alguns exemplos, tá, de switches que foram totalmente redesenhados, são novas famílias, que esse é inclusive de Enhanced, que é uma família que foi desenvolvida para atender a IEC 62443. Então a gente tem toda a família 5.000, 6.000 e acima aí, né? Todas elas já vêm com recursos extremamente avançados de segurança. Caso você tenha a necessidade ou queira saber mais dessas funcionalidades, procure tanto o Matheus quanto a mim. A gente vai te explicar, mas assim, a gente atende plenamente aí ao que a norma traz, e além de alguns outros recursos bastante interessantes aí para a questão de arquitetura de segurança. Tem a questão dos rádios, né? A gente tem, além de todo o desempenho que a gente já costuma aplicar, a gente tem várias soluções implementadas em trens de alta velocidade, uma série de aplicações críticas sem fio. Somos líderes, inclusive, nesse segmento. E, além disso, agora com uma preocupação muito maior em segurança, né? Então, a gente... Tem alguma pergunta, Matheus? Não, só um comentário, né, Felipe? Esses rádios da Mox, eles já possuem a Anatel, já são homologados aqui no Brasil para trabalhar? A maioria deles sim, né? Para os modelos que a gente já costuma vender no Brasil, eles já estão homologados, tá? Agora existem novos modelos que ainda estão para serem importados, né? Então esses ainda não têm certificação. Mas caso haja uma necessidade do cliente, a gente certifica sem nenhum problema, né? É só ter a demanda, mas assim, diria que todos os modelos que hoje nós já temos trabalhado no Brasil, todos eles estão certificados. Perfeito. E aí também, comentar, a Moxa tem diversas aplicações, né? A Moxa, a Leder, a Interenge tem diversas aplicações já utilizando, por exemplo, esse modelo de rádio que já tem o certificado Anatel. Perfeito, exatamente. Essa, inclusive, é uma família mundialmente assim, muito, muito utilizada, né? Por uma série de recursos de segurança que ela já tem embarcada, né? Além de toda a confiabilidade de solução. Então você tem aí, esse recurso ele é bastante interessante, uma próxima oportunidade a gente pode falar, mas ele é aquele recurso que automaticamente ele gera senhas, né? Porque a grande complexidade é você fazer gestão de senhas. Então uma vez que você tem uma rede fechada sem fio, você pode habilitar esse recurso que ele automaticamente, randomicamente, ele vai alterar essas senhas dessa rede, tá? Você tem uma senha mestre, né, que você guarda, mas assim, a senha de comunicação ela é alterada dinamicamente, então isso dificulta bastante uma penetração nessa rede, né? Então isso são recursos que a gente traz como diferenciais de mercado mesmo. Questão de gateways, terminais servers também, apesar de serem equipamentos que trabalham com equipamentos legados, né, você tem aí vários recursos de segurança já implementados nele. E finalmente, essa parte de produtos, eu vou falar rapidamente agora sobre a parte de defense in depth, né? De como que a gente implementa isso. E basicamente a gente está falando de segmentar essa rede, né? Por firewalls, né? Ou seja por switches de camada 2, camada 3, fazendo controles de lista. Claro que dependendo da necessidade, só o switch ele não vai ser suficiente.
né? Tem muitos switches que não tem essa capacidade de deep inspection, de fazer análise de camada 7, por exemplo, né? Então, dependendo da análise que você precisa, você vai precisar realmente de um firewall. Agora, dependendo do segmento da rede e da necessidade de segurança, é possível a gente mesclar, né? Fazer uma segmentação com esses switches mais avançados e com firewall. E aí a solução toda, ela ter um nível adequado de segurança, né? Então, mas quando a gente fala em defense in depth, em segmentação de rede, a gente está falando realmente de criar essas camadas, barreiras, como a gente viu lá naquele exemplo, né, 3.000 anos antes de Cristo, você criar a dificuldade de um atacante entrar na rede, penetrar na rede. E aqui justamente é o alerta. Pegando o gancho só no slide anterior, desculpa, tem uma pergunta aqui do Edson no chat, que ele faz a seguinte pergunta, né? Como são feitos o gerenciamento de firewall e outros recursos, né, de modo a saber que ele está monitorando e estando seguro? Então ele quer monitorar e saber que realmente está seguro, né? Como que ele faz isso e planeja isso? Assim, de forma geral, né, o que você tem que, obviamente, saber quais são os protocolos que você utiliza na sua rede, né? Então vamos supor que a sua rede ela seja a Internet IP, né, da Rockwell. Então você sabe quais são as portas que esse protocolo trabalha. E muitas vezes ela pode ter uma mistura também com protocolos, por exemplo, Modbus, né, um protocolo bastante utilizado. Então, a primeira coisa, você tem que ter um mapeamento de toda a comunicação. Aí você vai criar regras que vai filtrar qualquer coisa que não seja esses protocolos, tá? Esse seria o segundo passo. O terceiro, aí sim, seria essa questão do monitoramento. Você criar os logs, né? Então, todo equipamento de segurança, ele gera logs. É importante que você tenha um ponto central, né, de análise de logs. Geralmente, a nomenclatura que se utiliza é o CIEM, né, que é o Centro de Monitoramento de Eventos. Agora, tem algumas empresas que também chamam de SOC, né, que é o Security Operations Center. Mas o que esses ambos conceitos têm em comum é que realmente está indo para algum lugar e tem alguém olhando para isso, algum analista de segurança olhando para isso. Aí depende justamente da disponibilidade de investimento de cada empresa, né? Mas desde esses conceitos mais amplos, que seria o ideal, né, de você ter uma central recebendo esses logs e analisando, você também pode ter uma análise pontual, né? Então, aí, pela periodicidade que você avalia seu sistema, você pode acessar os logs manualmente de cada switch ou através do nosso sistema de gerenciamento, né? Você acessar esses logs e você vê o que está acontecendo ali. Dá mais trabalho, né? Você tem que fazer isso pontualmente, mas seria a forma de você verificar, baseada nas regras que você tem, né, se alguma coisa ele está saindo muito, né? Então, se você vê uma tentativa muito constante, por exemplo, de autenticação num equipamento, isso é um pouco suspeito. Tentativa de comunicação em diferentes portas, pode ser um scanning de portas, né? Então alguém pode estar tentando fazer que eles chamam de reconnaissance, que é estudar a sua rede e tentar ver quais são os possíveis pontos de ataque. Então, basicamente são os logs que vão nos ajudar, o monitoramento que vai nos ajudar a enxergar, mas de novo, eu tenho que saber primeiro o que eu tenho para eu entender o que é normal e o que é o anormal, né? O que é uma anomalia. Perfeito, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Edson, pela pergunta. Obrigado, Edson. Então aqui vem essa questão do flat, que a gente já vem falando algumas vezes, né? Isso sai no relatório também para se evitar essa questão das redes amplamente sem nenhum tipo de segregação, então isso é mais um ponto de atenção. Aqui eu trago dois exemplos assim, amplamente reconhecidos, tá? Um deles é do próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o outro é da série de normas ECM 2443, da ISA. Então eles trazem aqui exemplos e vocês vão observar que eles têm em comum o quê? A segregação, né? Então você tem cores diferentes para nos ajudar a identificar as zonas, né? Essas áreas com recursos de segurança, e você vai ver então essas barreiras, né, internas, e aqui, desculpa, ainda tem essa questão do conduit, que é justamente essa análise das informações que se trocam entre zonas. Então você tem a zona vermelha e a zona amarela, tudo isso está sendo inspecionado, está sendo monitorado, que esse é um outro conceito importante. Não é só simplesmente colocar o firewall, eu tenho que olhar justamente os logs, eu tenho que olhar o que está acontecendo nessa comunicação, e se alguma coisa estiver fora, isso é um trigger, né? Isso é um gatilho para eu poder analisar mais de perto. Então, isso é bastante comum aqui também, ó, os firewalls internos, o firewall de DMZ, os servidores, e aqui também essa questão de você ter essa segregação entre zonas.
Aqui o produto que é bastante utilizado, inclusive o grupo Edge utiliza bastante, são esses roteadores de multiuso, né? Então você tem, no mesmo equipamento, ele é um switch, ele tem 10 portas, ele é um roteador de segurança que atende a IEC, né, com esses principais recursos de segurança que nós vemos discutindo, e ele tem a função de NAT também, já embarcado, né? Faz VPN, tem funções com VPN, você pode optar por VPN ou não, então você pode fazer acessos remotos também através do próprio roteador. Então, assim, ele é um equipamento extremamente versátil dentro da característica de segurança, né? E por isso que justamente quando a gente fala, às vezes, de implementar um switch, às vezes uma opção é implementar esse equipamento que ele já tem a função de switch e de segurança mais avançada embarcada. A última parte, né, já se aproximando também para o final aí do nosso tempo aqui, né, a gente tem a questão do gerenciamento. Então tem a parte de software, que é uma parte extremamente importante, né? Como a gente falou, alguém tem que olhar para tudo isso. Eu quero deixar claro que esse sistema, né, ele está focando principalmente no gerenciamento de rede e tem alguns recursos de segurança, mas ele não é um CIEM, né, um que vai analisar todos esses logs, ele não tem essa inteligência, e também não é um SOC, né? Esses recursos, esses softwares, eles exigem uma complexidade. Agora, certamente o nosso software ele pode trabalhar com qualquer outro software, ele não é fechado, a gente tem como através de API, outros elementos, esses logs, etc., enviar toda a lógica que a gente já está fazendo para outros sistemas, para tomada de decisão. Tá? Geralmente o que se espera? Se espera visibilidade, detecção, a resposta, né, me ajudar a tomar resposta, e caso haja um incidente, que eu consiga fazer uma auditoria, uma análise forense, para identificar essa causa raiz e evitar que isso aconteça de novo. Então é isso que a gente procura no escopo de software de segurança, né? Então aqui a gente vai ver quais são os recursos dentro disso que a gente viu que nos auxiliam, né? Então dentro da nossa solução, é importante dizer, Matheus, também que a licença ela é vitalícia, tá? Então, uma vez adquirida a licença, não é cobrado, no caso da Moxa, nenhuma taxa recorrente, tá? E todas as atualizações de segurança e novos recursos também já estão inclusos no valor, não há nenhuma taxação. Perfeito. O software, né, um Maxview, ele tem alguma licença que pode ser utilizada para teste? Tem algum limite de device que eu posso conectar gratuitamente? Tem algo desse tipo ou não? Tem sim. A licença, no nosso site, você pode fazer o download gratuitamente por 60 dias, tá? A licença full. Até 20 equipamentos, se você tiver uma rede industrial, por exemplo, com 20 equipamentos, que eles chamam de nós, você também utiliza gratuitamente, tá? Não há nenhum tipo de taxação. Você vai usar a licença full sem nenhum tipo de custo. Agora, acima de 20 nós, depois de 60 dias, aí tem que ser feita a aquisição. Aí tem a aquisição, se eu não me engano, são 30 nós, 50, 100, e aí vai vendo de acordo com a necessidade. Mas é uma taxa única e não há nenhuma cobrança depois posterior, tá? E outro ponto bastante importante é o gerenciamento de ativos, né? Uma pergunta que a gente costuma ouvir bastante mas você consegue enxergar equipamentos também que não sejam Moxa? Sim, a gente consegue enxergar, mas obviamente a gente tem uma limitação da informação que a gente enxerga. Na hora que a gente mapear e montar a rede, a gente vai conseguir enxergar as portas e possivelmente algumas informações disponíveis pelo protocolo SNMP, né? A gente consegue mapear isso e desenhar. Agora, alterar configuração, até fazer checagem de segurança, esses são recursos que a gente não consegue fazer nos equipamentos, porque viola, né, a questão de acesso a uma penetração dentro do equipamento. Então, não são todos os fabricantes que autorizam isso. Então, por essa razão, a gente faz o gerenciamento, a gente enxerga, a gente monitora qualquer tipo de equipamento, mas principalmente verificação de configuração, auditoria, checagem de segurança, isso a gente vai fazer com muito mais informação, com muito mais quantidade de informação com equipamentos Moxa. E aqui, detecção de logs. Um recurso, só para destacar aqui, bastante interessante, é o recurso de segurança, tá? Ele checa as configurações do equipamento, ele já tem embarcado nele alguns frameworks
entre eles a 62443 nível de segurança 2, que é essa que resiste a ataques de hackers direcionados, mal intencionados. Então ele vai verificar como é que está a sua rede configurada e vai te dar alertas, né, para te ajudar a equalizar essa configuração. Então é bastante interessante esse recurso que está sendo muito utilizado pelas empresas pelo mundo afora. E dando uma visão geral para fechar, né, a nossa conversa do dia, o que a gente espera para o futuro, né? Já existe, né, uma próxima geração de soluções. A gente tem discutido tudo que a gente falou até agora, seria para a gente fazer o básico e manter, né, essa solução, a nossa rede, né, menos vulnerável possível. E a gente chama isso, na verdade, de uma defesa clássica, vertical, né? Só que hoje, com todos os avanços, e cada dia mais elas avançam, a gente vê que existe uma preocupação com a questão da defesa do futuro, a horizontal, né? A gente vai ver que uma analogia seria, uma vez que eu tenho uma defesa clássica, eu vou estar me preocupando em evitar que o atacante ele entre. E quando eu falo de uma defesa horizontal, como que eu detecto se a minha defesa vertical, se a minha defesa que tenta evitar que alguém entre, ela realmente não foi efetiva? Como que eu evito que eu tenha um impacto maior, né? Que o ataque venha gerar um impacto muito maior. Então aí que entra as soluções horizontais. E aí tem até uma analogia que se faz, né, com relação à própria gripe, né, no caso do coronavírus, que existe a prevenção à máscara, né, mas uma vez que a pessoa está infectada, aí ela tem que entrar com uma ação medicamentosa, né? Então ela tem que entrar com antibiótico, enfim, aí vai o protocolo de cada médico, né? Mas enfim, a ideia é que você então tenha também uma resposta uma vez que você detecte, né, que há uma determinada substância, um determinado vírus, no nosso caso pode ser um malware ou um próprio hacker, que seja detectado e a gente tem uma resposta para isso. Dito isso, a gente vê que existe a falta de visibilidade. Quais são esses desafios do futuro, né? Falta de visibilidade, os protocolos que muitas vezes são utilizados, eles não são seguros, né? E a dificuldade para fazer patch. Então a gente vê que são ferramentas e são problemas que a gente encontra no nosso dia a dia que não tem uma resposta muito simples, né, para a gente dar. Então, para ajudar, por exemplo, nessa questão de falta de visibilidade, o software ele vai auxiliar, coletando informações e ajudando você a enxergar. Mas isso é uma parte da visualização. Agora, em nível de protocolo, você enxergar o que realmente está passando, você precisa de recursos mais avançados, né? Então, aqui a gente tem a nova linha de soluções, né, que são que a gente chama de EtherCAT, que são equipamentos com um software extremamente avançado. Ele consegue fazer o sniffer da sua rede, identificar todos os protocolos industriais e, o mais importante, né, ele tem uma base que é atualizada constantemente e você consegue identificar ameaças. Então, por exemplo, se você tem uma IHM utilizando o Windows XP, que é vulnerável ao WannaCry e qualquer outro ransomware aí que se baseia no SMB. O XP não tem como fazer mais patch, né? Então é uma vulnerabilidade que teoricamente está com o equipamento. Ou você troca o equipamento ou você troca o sistema operacional. Muitas vezes é difícil parar o sistema ou fazer upgrade. Então, qual que é uma possível recomendação? Que a gente chama de virtual patching. Esse equipamento, então, ele é colocado inline, né? Então ele tem até uma preocupação por sermos uma empresa industrial, nós sabemos o quanto que a latência, o jitter e outros problemas de atraso são importantes. Então a gente tem aqui a questão da latência ser inferior a 500 microsegundos. Para cerca de 90% a 95% das aplicações industriais, isso atende muito bem, né? Então a gente vê que isso é um recurso que pode ser utilizado como uma forma que a gente chama uma contramedida, né? Para você, até o momento que você consiga, então, fazer essa atualização do seu sistema. E aí esse equipamento ele pode ser aplicado, por exemplo, para fazer outras funções. Ele pode, tanto a parte de monitoramento, quanto essa parte de prevenção. Então ele é bastante flexível para justamente trazer essas possibilidades para os clientes, tá? Fechando, então a gente está falando hoje, né, de soluções que estão prontas para a proteção vertical, que a gente falou que é essa que evita e deixa o atacante, ou aumenta essa dificuldade dele adentrar a rede, e existe a proteção horizontal, que já nos prepara
para essa próxima geração de ameaças, que é onde eu monitoro, eu identifico ameaças, inclusive essas ameaças bastante comuns que a gente tem visto, ele pode automaticamente sanar essas ameaças. Óbvio que para ameaças recentes e muito que acabaram de ser desenvolvidas, que a gente chama de Zero Day, né, que é uma ameaça que é desconhecida muitas vezes, você consegue receber alertas, né, de que alguma coisa não está... Ele não vai tomar a decisão de barrar essa ameaça, mas ele vai conseguir identificar que há uma ação maliciosa. E aí ele vai entregar para o analista tomar uma decisão. Então, assim, são recursos muito importantes. Não são todas as aplicações que cabem, obviamente, essas tecnologias, mas é importante saber que existe, né, esse nível de sofisticação e que pode contar conosco que a gente vai orientar, né, caso seja necessário alguma dessas tecnologias, qual seria a melhor delas. Então, fechando, né, o que faz um ataque ser bem sucedido, né, na minha opinião, é subestimar o problema e as probabilidades. Então, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente e a gente acha que nós somos talvez uma empresa de não tão grande porte, ou se somos uma empresa de grande porte, a gente acha que não é um alvo necessariamente que vai gerar lucros para um atacante, né? Então, a gente subestima o problema. E a outra coisa é o inverso, né? Além de a gente subestimar o problema, a gente tem um excesso de confiança no que nós estamos fazendo, né? De achar que não, o que eu fiz aqui já é o suficiente. E a gente, em termos de segurança, a gente, na verdade, sempre trabalha com o conceito de que nenhuma segurança é suficientemente boa, né? A gente tem que sempre trabalhar para implementar e diminuir sempre as brechas de segurança. É um trabalho constante, né? Então, a gente tem um excesso muito grande de aplicar uma solução, uma arquitetura. Isso é um fator complicativo, né? A gente realmente tem que procurar ter o equilíbrio, né? Fazer a nossa parte, não subestimar, né, as probabilidades, e procurar fazer um trabalho constante de atualização do nosso sistema. Isso realmente é uma receita que nos ajuda a diminuir as probabilidades de sofrer incidentes. Qual o fator-chave para se evitar, né? Se a gente pode... Falei que eu não gosto muito dessa palavra evitar, né? Que eu falo mais diminuir probabilidades. Qual que seria esse fator? É a informação, que ela é uma associação de visibilidade, antecipação e onde que eu coloco as minhas defesas. Então, não necessariamente eu preciso implementar tudo o que a gente falou aqui, mas certamente alguma dessas tecnologias vão ter que ser implementadas. Então, qual é o melhor lugar, né, que eu tenho que fazer isso? Então, mais uma vez, conte conosco para auxiliá-los aí nesse dimensionamento da solução. E aí, fazendo o fechamento, temos um portfólio que pelo menos tem em cada tipo de tecnologia um equipamento, uma linha de produtos com recurso de segurança avançado. Defense in Depth, nós temos uma linha específica de routers, né, de roteadores de segurança e de suítes com funções de segurança avançada. E gerenciamento é uma ferramenta que eu recomendo vocês aí fazer o download, experimentar na sua rede. Como ele trabalha com vários tipos de equipamentos, é realmente uma ferramenta muito útil, justamente para nos ajudar a ter visibilidade, que é o ponto-chave aí, principalmente de agora em diante aí para a questão de defesa cibernética. Deixo aqui os meus contatos e agradeço aí pela oportunidade ao Grupo ED. Perfeito, Felipe. A gente agradece aí sua dedicação e tempo disponibilizado. O link da apresentação vai estar no nosso canal no YouTube, né? Se alguém tiver interesse em rever a apresentação ou tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aí com a Leder ou com a Interenge. Também o e-mail do Felipe e o telefone ficam disponíveis aí. Perfeito. Então, agradeço a todos mais uma vez pela oportunidade e até uma próxima. Perfeito. Muito obrigado, Felipe. Até mais, pessoal. Sigam-nos nas redes sociais. Um abraço, até mais.